Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo dessa segunda-feira, o primeiro vídeo dessa semana que promete muito para o torcedor vascaíno. Uma semana, é claro, com expectativas por conta da situação envolvendo a negociação pela compra da Vasco da Gama SAF por parte do grego Evangelos Marinakis, um novo tempo aí, né, na nossa colina histórica. Uma semana também que o vascaíno aguarda e espera com muita ansiedade avanços por reforços no mercado da bola. E uma semana que também o vascaíno espera. E olha, vou te falar, tá? Pode ser sim que chegue no final dessa semana com um técnico definido. Hoje, inclusive, nessa segunda-feira, dia 16 de dezembro, estará acontecendo uma reunião aqui na cidade carioca entre o presidente Pedrinho e Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. Reunião para selar um possível acordo entre Vasco e Renato Gaúcho para os próximos anos. Renato poderá estar retornando à colina histórica após exatamente 16 anos. Renato Gaúcho foi o técnico do Vasco em 2008, pegou o Vasco da Gama no finalzinho daquele brasileiro em que caímos para a Série B do Brasileirão pela primeira vez na nossa história. A gente, é claro, vai falar muito sobre exatamente tudo isso aqui com vocês. Vamos falar sobre o mercado da bola, vamos falar sobre Renato Gaúcho, vamos falar também sobre outras informações importantes. Ontem tivemos aí os 6 clubes argentinos classificados para a Sul-Americana, ou seja, é o Vasco tendo definido já os seus adversários para a Sul-Americana de 2025. Então, assim, é um Acorda Vascão realmente imperdível para todos vocês. Porém, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não conhece, é o canal do Torcedor Vascaíno. Nós contamos muito aí com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. Como? Deixando o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação, especialmente desse Acorda Vascão, mas também se inscrevendo aí no nosso canal. Por quê? Nesse momento estamos com exatamente 143.970 inscritos, ou seja, faltam 30 pessoas, 30 inscritos para chegarmos aos 144 mil ainda nessa segunda-feira. Então, você aí, torcedor vascaíno, que está do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, poxa, não perca tempo, venha logo aqui embaixo, onde nós temos exatamente essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já venha fazer parte da nossa família. A gente conta muito mesmo com a presença e o apoio de todos vocês. Não saia desse Acorda Vascão sem se inscrever. Fechou? Posso contar com você, vascaíno? Tamo junto nessa? De vascaíno para vascaíno, porque é claro, né? Aqui é muito Vasco da Gama. E eu quero trazer aqui a vocês, primeiramente, nesse Acorda Vascão de segunda-feira, meu amigo torcedor, informações importantes com relação a assuntos rápidos, tá? Antes de entrarmos no assunto sobre Renato Portaluppi, sobre contratações de mercado. A primeira delas é sobre exatamente a Sul-Americana de 2025. Ontem tivemos aí, né, classificados os times para a Sul-Americana de 2025 do Campeonato Argentino. As 6 equipes argentinas foram classificadas e agora temos aí uma maior noção de quem poderão ser os adversários do Vasco da Gama nessa próxima temporada da Copa Conmebol Sul-Americana. Tivemos aí, como está aparecendo na imagem a vocês, classificados Independente, que é um dos maiores clubes do futebol argentino, é o famoso Rei de Copas. Tivemos também o Huracan, que é um time de menos tradição, o Huracan, né, que é o sexto aí dessa fila, o Unión Santa Fé, que também é um time de menos tradição do futebol argentino, assim como o Godoy Cruz, e Defensa e Justiça. Defensa e Justiça, né? Clube campeão da Sul-Americana em 2020, ano, curiosamente, que o Vasco disputou pela última vez a Copa. Temos também classificado, para fechar a lista de 6 clubes do futebol argentino, o Lanús, que é outro clube tradicionalíssimo do futebol da Argentina. Ou seja, meu amigo, temos aí se classificando Independente, União, Godoy Cruz, Lanús, Defensa e Justiça e Huracan, que se juntam aí aos clubes do Brasil, que são Vitória, Vasco, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio. Além desses clubes que vão direto para a fase de grupos,
Temos na primeira fase já classificado para a Copa Conmebol Sul-Americana o Palestino, clubes tradicionais, né? Universidade Católica do Chile, União Espanholas, o Once Caldas, Júnior Barranquilla da Colômbia, eu estou citando alguns clubes aqui da Colômbia e do Chile, temos também do Equador Universidade Católica, temos aí o Guarani do Paraguai, que é um clube bem tradicional também no país, o Sportivo Luquenho, temos Caracas da Venezuela, que é um clube também tradicionalíssimo, o Danúbio do Uruguai, o ADT do Peru, que é um clube bem conhecido. Então, assim, temos alguns clubes bem conhecidos aí, classificados para a Sul-Americana de 2025. Ainda restam 3 vagas da Bolívia, que serão definidas já nesses próximos dias, mais uma vaga da Colômbia e outras 4 vagas, meu amigo, que serão dos times eliminados da Libertadores que ficarem na terceira colocação. No caso, 4 equipes da Libertadores, os 4 primeiros melhores terceiro colocados estarão se classificando para a Sul-Americana de 25, encarando as equipes nas fases de grupos, né? Eles são classificados diretamente aí para as fases de grupo. Então, é assim, está formada a Sul-Americana, restam apenas 4 clubes para a primeira fase e depois o restante sendo completado, né, perdão, com as equipes da Libertadores. Show, muito legal, muito interessante aí, animado para essa Sula de 25. Como a gente falou aqui, assuntos rápidos, né? Assunto rápido que eu tenho a trazer aqui a vocês é sobre Daniel Félix. Nada garantido com relação à permanência de Daniel Félix para 2025, tá? Torcedor Daniel Félix, que hoje é um nome que faz parte da comissão técnica do Vasco da Gama, é da comissão permanente. Foi um nome que esteve ao lado do Rafael Paiva durante toda essa temporada de 2024. Entretanto, é importante lembrar que o Daniel Félix só esteve no Vasco porque o técnico do Vasco foi o Rafael Paiva, que era o técnico da casa que não tinha a sua própria comissão. Com a saída do Paiva e a chegada de um novo técnico que irá acontecer, a tendência é o Daniel Félix perder espaço. Então, hoje, exatamente por conta disso, o Daniel Félix, de acordo com informações da Super Rádio Tupi, segue em compasso de espera. A permanência não está nada garantida e a permanência de Daniel Félix no Vasco vai depender exatamente do novo treinador. Então, é esperar, é aguardar, é ver aí realmente o que irá acontecer para entender o futuro de Daniel Félix no Vasco da Gama. Entretanto, nada garantido que ele permanecerá para o ano de 2025. Daniel Félix, que é um nome muito criticado aí no meio da torcida vascaína, né? Muitos vascaínos não gostam do trabalho do treinador, do preparador físico, perdão. Creem que um dos grandes problemas do Vasco, principalmente nessa temporada de 2024, foi exatamente a questão física, tendo consequência a questão física, um trabalho ruim de Daniel Félix na beirada de campo. Você concorda com isso? Deixe a sua opinião aí nos comentários. O certo é, para aquele torcedor que o critica, há uma expectativa grande aí, né? E uma possibilidade grande também de que Daniel Félix não permaneça no Vasco para a temporada de 2025. Prosseguindo aqui com o vídeo, meu amigo, é claro, temos muitas informações para trazer aqui a vocês. Quero falar nesse momento com relação a mercado da bola. Meu amigo torcedor, o que eu tenho a trazer aqui a vocês sobre o mercado, primeiramente, né, nesse Acorda Vascão, é sobre um nome que ontem tivemos informação que foi sondado pelo Vasco, né? O portal No Ataque trouxe a informação que o zagueiro Zé Ivaldo, nome do Cruzeiro, tem um contrato aí com o Cruzeiro até o final de 2026, um atleta de 27 anos de idade, que hoje tem os seus direitos econômicos ligados ao Clube de Minas Gerais e teria sido procurado tanto pelo Vasco quanto também pelo Sport Clube do Recife, clube que garantiu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro nessa temporada. Informações é que o zagueiro recebeu uma sondagem informal do Vasco nos últimos dias, entretanto sem nenhuma proposta. Informação é que a única possibilidade de uma saída desse nome nesse momento é uma saída através de uma venda, que o Cruzeiro considere como uma venda boa. A diretoria já do esporte entrou em contato diretamente com o staff, com o empresário do jogador, para entender melhor, né, a situação do defensor junto ao Cruzeiro. Zé Ivaldo hoje curte férias com a sua família, estará se representando a Toca da Raposa nesse próximo dia 6 de janeiro. Mesmo dia, a delegação cruzeirense já embarca para os Estados Unidos, onde realizará uma pré-temporada na Flórida até o dia 20 de
Janeiro. Zé Ivaldo, um nome que foi titular no Cruzeiro durante boa parte da temporada, né? Um nome importante que está no Cruzeiro desde aquela Série B do Campeonato Brasileiro. Entretanto, perdeu posição após a chegada do técnico Fernando Diniz, que teve a sua manutenção garantida para a temporada de 2025. Hoje, o titular do Cruzeiro é Lucas Vidalba. Foi exatamente o sul-americano que ganhou espaço aí, né, na zaga cruzeirense, na vaga do zagueiro Zé Ivaldo, perdão, formando a dupla com o outro zagueiro João Marcelo. Então essa é a informação que temos a trazer aí a vocês, de que houve uma sondagem, o Vasco aí realmente tentando de todas as formas possíveis entender o mercado e buscar esse zagueiro para a temporada de 2025. O Vasco tem prioridade nessa posição. O staff do jogador até falou sobre essa situação. O staff do atleta, ao ser questionado sobre a situação do Zé Ivaldo, disse assim, ó: Zé Ivaldo só sai do Cruzeiro mediante venda. Sobre sondagens, consultas, eu não me manifesto, deixo para os clubes assim fazer. Então, a ver aí as cenas dos próximos capítulos. Nome aí que o Vasco buscou, assim como vários outros zagueiros no mercado, como a gente já trouxe aqui a vocês, né? O caso do Luizão, do West Ham, do Caetano, do Corinthians e vários outros nomes. São muitos que a gente nem consegue lembrar aqui de cabeça. Outro nome, dessa vez, porém, não sondado, mas oferecido, é o volante, perdão, o Wallace, esse rapaz que está aparecendo aí na imagem a vocês. O Wallace é um jogador rodado no futebol mundial, atleta com passagens por Lazio e vários outros clubes da Europa, que nesse momento, meu amigo, está livre no mercado após a janela do meio do ano do mercado europeu. Informações é que ele foi oferecido por meio de intermediários, mas que o Vasco não tentou em nada até o momento a sua contratação. O nome que está na mesa, um nome que, é claro, tem sim o seu mercado, tem sim, querendo ou não querendo, né, a sua valorização, mas está livre no mercado exatamente por conta desse motivo que o empresário do jogador vem tentando colocá-lo em algum clube aqui do Brasil. O Wallace que em 2013 vestiu a camisa do Cruzeiro, mas desde já não voltou ao futebol do Brasil. Ele tem passagens aí, né, por vários clubes, como a gente trouxe, dentre eles o Braga de Portugal, o Mônaco da França, mas realmente a sua última passagem no Brasil foi em 2014 com a camisa do clube de Minas Gerais. Seria um bom nome? Deixe a sua opinião nos comentários. É um atleta volante de origem, mas que nesse período recente da sua carreira vinha realmente atuando muito mais como um zagueiro do que como um volante. 30 anos de idade, experiente, 1,91 m de altura, passagem por seleção brasileira de base, nome aí forte e interessante. Show? Informações então rapidinhas aí de mercado, né, para você torcedor vascaíno. E é claro, para fechar, falar sobre exatamente o que vai rolar já já aí na parte da tarde, né? Uma reunião entre Renato Portaluppi e Pedrinho. Sim, as partes estarão se reunindo para definir a situação de Renato Portaluppi. Se Renato vem ou não vem para a nossa colina histórica. Renato Gaúcho, técnico que está livre no mercado após ser demitido do Grêmio. Uma passagem, na minha opinião, boa, mas injusta por parte do Grêmio com relação a Renato Gaúcho. Ele já impôs as primeiras condições para aceitar a oferta do Vasco, que é principalmente levar a sua comissão aqui para o CT Moacir Barbosa. Condições que, é claro, serão discutidas nessa tarde de hoje, assim como o tempo de contrato, a questão salarial, tudo isso será colocado e abordado durante essa reunião. O Vasco precisa correr contra o tempo, ao meu ver. Ontem à noite, a gente traz aqui a vocês nesse Acorda Vascão, já tivemos a informação que o Atlético Mineiro também vem sondando e tem interesse na contratação do Renato Gaúcho. Então, se hoje o martelo não for batido após essa reunião e o Renato não sair nessa tarde de hoje, tendo a convicção de que será o novo técnico do Vasco, a possibilidade dele em breve fechar com o Atlético Mineiro é grande, que deve vir aí com todas as forças possíveis para tentar a contratação de Renato Portaluppi. Fator Rio de Janeiro, clima carioca, estar na sua cidade que ama, pesa muito para que ele aceite um projeto. E é claro, o Vasco da Gama também. Clube que ele se identifica, clube que ele ama também, mesmo sendo hoje um torcedor do Grêmio, tendo passado por Botafogo, Fluminense e também Flamengo, quando jogador profissional e não pelo Vasco, há uma identificação por tudo que ele fez como técnico. Renato tem 2 passagens pelo Vasco, é o técnico que mais comandou o Vasco da Gama no século XXI, então há uma identificação, há um elo, há uma ligação, e tudo isso é importante para que ele realmente aceite esse projeto e retorne a São Januário. E aqui em São Januário ele vai se reencontrar com muitos nomes. O Tinho, Alex Teixeira, o próprio Pedrinho, que comandou o jogador quando ele ainda era técnico, e o Pedrinho jogador, e um outro nome que é o Souza. E meu amigo,
o mundo de futebol é louco, tá? O futebol dá voltas. Recentemente, em torno de 2, 3 anos atrás, o Souza deu uma entrevista ao Charla Podcast, um podcast aqui do YouTube. E o Souza falou sobre uma passagem que teve no Grêmio. O Souza, ele, após sair do Vasco, ele vem ao Grêmio para vestir a camisa do tricolor gaúcho. Joga bola no Grêmio, tá? O Souza consegue ter aí o seu destaque no clube gaúcho. Entretanto, durante esse período, o Souza, ele é treinado por ninguém mais, ninguém menos do que ele, Renato Portaluppi. E aí o Souza, no Charla Podcast, tá tentando buscar o ano que o Souza veste a camisa do Grêmio. 2012, 2013. E o Souza, ao Charla Podcast, ele falou sobre os treinos de Renato Gaúcho. O problema é que ele não só falou, como criticou. E a chance é grande aí do Souza agora ter o Renato como técnico. O mundo dá volta, o mundo é louco. Então se o Souza talvez já não tinha oportunidade com o Paiva, agora com o Renato, meu amigo, fica ainda mais difícil. Dê uma olhada aí, ó, nas palavras de Souza, há algo em torno de 2 anos atrás, falando sobre essa situação de Renato Gaúcho nos treinos do Grêmio. Cara, motivação de vestiário e treino, eu gostei muito de trabalhar com o Luxemburgo. Mas tinha umas paradas no... Ele trabalha. Jogador que é um treinador que trabalha e você vê... Eu trabalhei muito com o Renato também, 1 ano, mas zero trabalho. Zero. Resenha. Resenha. E assim, as pessoas falam, mas dá resultado. É como ele faz isso com a cabeça. Depende, né? Porque o resultado, você pra mim... uma coisa que o Pep Guardiola falou, cara, e eu valorizo muito isso, pra ele é muito mais válido ganhar uma liga do que uma Copa. Por mais que seja uma Copa dos campeões, a Liga dos Campeões, sabe? Porque quando você ganha um campeonato, é consistência, cara. Não é uma sorte, alguns meses, uma sorte de alguns jogos. E o Renato ganhou muita Copa lá no Grêmio e tal, mas Copa do Brasil, Libertadores. Mas vê o que ele fez no Campeonato Brasileiro, nunca fez nada. Entre outros treinadores aí que ganham Copa e tal, mas Campeonato Brasileiro. E o Luxemburgo, ele ganhou vários brasileiros. Ele é um treinador de consistência. 5 ou 6? 5, né? Ele é um treinador de consistência. Ele trabalha. Trabalham. Mas você falou, porque nessa fase do Renato, né? Nessa fase do Grêmio, onde ele substituiu o Roger, né? E aí emplaca a Copa do Brasil, já dá uma moral, e aí no ano seguinte Não, e o bom é que assim, o Grêmio precisava de título. Muitos anos sem ganhar. Tava uma pressão, né? Ganhar a Copa do Brasil já foi um desafio. Ganhou o Brasileiro, virou mais ídolo. A Libertadores. Virou mais ídolo ainda, mas é o que eu tô te falando. São coisas que, ao meu ver, é legal pra torcida, mas a gente que joga ali... Sente a gente falta. gosta de trabalhar, cara. Jogador de verdade gosta de trabalhar. Quando você trabalhou com ele, na temporada que você trabalhou com ele, tinha... Copa aí, brasileiro? Tinha. E ele abandona o brasileiro mesmo? A gente saiu. Não abandona. Tenta. Ninguém abandona nada. Mas a gente chegou até a semifinal da Copa do Brasil, perdendo pro Atlético Paranaense na semifinal. Os pênaltis, se eu não me engano? Não, nem chegou nos pênaltis. Nem chegou nos pênaltis. E não lembro se a gente tava não tava na Libertadores esse ano, não. Então foi só a Copa do Brasil. No brasileiro a gente chegou ali em 3º, 4º, por aí, que a gente tinha um elenco bom. Tinha um profissional que trabalhava com ele que a galera, que a gente troca ideia em off, falava que esse cara que era o... o cara de Tartaruga Ninja lá, como é que é o nome dele? Não é o Cebola? Não, o auxiliar do Renato. Renato, é o Mendes, né? Não, Mendes não. Tem aquela cara de Tartaruga, a gente chama... Manda aí, galera. Manda aí. Que até o Marcos Braz... naquela guerra, Jesus, ele atacando Jesus, o Marcos Braz foi dar uma defendida e falou: o que você acha do Renato? Ele, não, eu sei que o auxiliar dele é muito bom. Então ele que dava os treinos. Mas na época também não era. Alexandre. Depende, bota a fotinha dele aí, que se for ele, eu vou ver. Sim. Mas, deixa eu ver, escreve Alexandre Mendes, deixa eu ver. Ele na época também não fazia muita coisa. Disseram que o auxiliar dele, nos últimos anos, aprendeu, trabalhou e tal. E, enfim, eu torço, cara, porque, cara, não adianta, você tem que trabalhar. Não adianta você ficar naquela comodismo da resenha de que ficar na praia enquanto os outros estudam. Não existe isso, cara. Não tem espaço pra isso mais. E você vê o resultado que teve aí no Flamengo. No Flamengo, né, cara? Isso, é esse. Qual é o nome? Alexandre que dava os treinos, bom profissional. Tá certo, cara. Show de bola aí. Essa passagem do Flamengo
Não que ninguém do Flamengo veio a público falar isso, mas a torcida encampou do jeito, e os repórteres, quem faz o dia a dia do Flamengo na época, né? Teve aquela história de que no período que ficou em Porto Alegre, antes de viajar pra Montevidéu, que não deu treino, que tudo mais, já folgou. E isso a galera abraçou de uma forma que lá em Montevidéu o Cantarelli tava lá. Tinha torcedor que encontrava dirigente do Flamengo e falava, vamos ser campeão e manda o Renato embora depois. Mesmo com o título, a galera não queria. A galera tava com o ranço do Renato. É verdade, cara. Renato, tá convidado pra vir aqui também. Pô, isso. Já mandei mensagem várias vezes. Aí, pode falar de mim também. Meu amigo torcedor vascaíno, o mundo não dá voltas não, cara. O mundo, ele simplesmente capota. Assim, chega a ser engraçado, cara. Chega a ser engraçado. Essa entrevista foi do dia 22 de junho de 2022, há 2 anos e meio atrás. Só talvez nem sonhava em voltar pro Vasco. Ele estava no futebol chinês nesse momento. Olha, estava saindo do Besiktas e indo para o futebol chinês. Depois do futebol chinês, o Souza ainda passou pelo futebol turco, agora recentemente no Başakşehir. Chegou ao Vasco no meio do ano, então muita coisa aconteceu. E talvez o Souza possa reencontrar Renato Gaúcho no Vasco. Se vai ter espaço, depois dessa fala aí do Souza, simplesmente, eu acho muito difícil. Mas deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente vai, claro, ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa segunda-feira. E já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante, trazendo ainda mais informações e novidades a todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui no nosso canal, saudações vascaínas.